Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, graça e paz. Sou o pastor Cláudio, estou aqui com você mais uma vez neste canal. Hoje vamos falar da lição 5 sobre esse tema, a missão e a igreja de Cristo. Se você que é amante da palavra de Deus e já tem acompanhado o nosso canal, quero agradecer ao Senhor pela sua vida, rogando ricamente que o Senhor continue abençoando ricamente a sua família. E também declarando aqui a nossa total dependência do Espírito Santo. Já conclamo a você que possa nos ajudar em oração, em trazer a sua contribuição através do like, se inscrevendo no nosso canal se você não é inscrito, assinando o sininho de notificação para que você possa receber outras matérias e reflexões e ter acesso também completo aí naquilo que já você tem observado na nossa plataforma. Temos outros vídeos que possam ajudar você não só na luz desse trimestre, mas em outros trimestres que temos comentado, que são aplicáveis a todo momento na vida de cada cristão. Nós estamos aqui se preparando para a aula presencial. Essa quinta aula será ministrada nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus no dia 4 de fevereiro. Mas hoje já você pode usufruir aqui nessa preparação, assim como consultar também outros materiais que estão disponíveis aí na rede, no canal do YouTube. Eu digo que eu simplesmente trago uma contribuição, faço mais um somatório naquilo que de vasto material tem colocado aí. Espero que você possa, de acordo com aquilo que Deus tem nos dado, aí usufruir junto com os comentários da revista, um material dentro desse tema, a missão da Igreja de Cristo, esse crescimento, nesse conceito que o corpo de Cristo, que é a composição de todos os membros, assim forma a igreja, sabendo, reconhecendo, já que, como temos aprendido, Cristo é o cabeça. E por isso nós vamos estar estudando a missão da igreja de Cristo. É para aqueles que já estão inseridos nesse corpo e têm consciência disto. Pois bem, está aí colocando para você nossa leitura bíblica, que será realizada também em sala de aula, sem perda de tempo. Dois textos, um em Marcos 16 e o outro em Atos 2. A partir do 14, a leitura do Marcos 16, nós temos a expressão bíblica, qual apresenta Jesus quando ele aparece aos 11, depois de ressuscitado, estando esses 11 sentados juntamente, visto que Judas tinha ido se enforcar, agora estavam ali somente os 11, os 12 que ele chamou no primeiro momento. Depois Paulo incorporou a completar esses 12 apóstolos, na formação aí, mas nesse momento ainda, quando os 11 ali estavam, eles lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a sua dureza de coração. Por quê? Porque eles não estavam crendo, não haviam crido naqueles que já tinham visto a Cristo como o ressuscitado. E eles, naquele momento, eles disseram que para ir por todo mundo, como está dizendo aí, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E esses sinais, diz o versículo 17, seguiriam os que creem. Meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem até alguma coisa mortífera não lhes faria dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, relata a Bíblia que ele foi recebido no céu e ele assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. O texto de Atos 2,42 diz que a igreja, aqueles que se convertiam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso ocorreu quando, depois do Pentecoste, eles começaram a pregar com ousadia a palavra, E no versículo 43, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos ali e tinham tudo em comum. E eles vendiam suas propriedades, repartindo com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com singeleza de coração.
e louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O nosso textual está destacado no versículo 42 dessa leitura que lemos, né? Que você já pode aí tomar nota, e nós já usufruímos e alimentamos dessa porção espiritual. Neste tema, a igreja como missão de Cristo, nós vamos estar aqui nessa semana, juntamente com você, e para, juntos, pela graça e misericórdia do Senhor, apresentando aí então essa missão da igreja, quanto uma agência espiritual, tendo com certeza então essa atribuição dada pelo próprio Cristo no ID, que nós vemos nessa leitura que nós acabamos de ler, de não só evangelizar, mas também discipular, fazer discípulos, a fim de podê-los aí estar integrando-os, no reino de Deus, integrando-os aí no reino de Deus. Então, voltando aí ao nosso quadro, nós temos também a nossa verdade prática a trazer a vocês, que como o sal fora do saleiro, ele é a única condição dele sair, ter condições agora de cumprir a sua missão, desde que ele seja apto, não seja insípido, Assim também a igreja, quando ela adora e ela discipula, ou seja, ela faz a obra do Senhor, ela testemunha das insondáveis riquezas de Cristo, tá certo? Nós temos aí disponível para vocês as leituras diárias durante a semana, onde aí temos temas como a igreja e a proclamação das boas novas, a igreja e o discipulado, a qual o Senhor nos chama a fazer discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu destaco isso porque, para cumprimento dessa honrosa missão, a igreja ela vai se utilizar, com certeza, dessas estratégias que nós vamos estar aprendendo hoje, que é da pregação, a boa nova, para que através desta pregação ela possa fazer conhecer aí a mensagem de salvação aos pecadores e, nesse sentido ali na pregação, trazer as razões pelo qual nós todos precisamos ser salvos, pelo meio do qual isso ocorre, tendo aí a clareza de que aqueles que não aceitam e não creem no Senhor Jesus Cristo não têm esta vida eterna garantida sobre as suas vidas, pois Jesus Cristo foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Na leitura de quarta-feira temos a igreja e a verdadeira adoração ao Deus Trino, que deve ser feito por toda a igreja, através do sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. E Paulo, ele roga a que todos os irmãos, pelo Espírito Santo, venha assim fazê-lo. A igreja deve poder, então, ter, com certeza, pessoas capacitadas para poder trazer essa instrução a todos aqueles que, novos convertidos, estão aí adentrando aos primeiros passos da caminhada cristã, e assim, uns exortando uns aos outros, todos seremos edificados aí para na obra do Senhor, edificados uns aos outros, como o exemplo Paulo fala e testemunha dos irmãos tessalonicenses que assim eles também faziam, certo? Convictos que a igreja, ela é aí essa responsável, representante, como uma embaixadora de Cristo na face da terra, nesses tempos da graça, E ela então deve viver um amor fraternal, andar na luz, como na luz, Cristo está, Ele é essa luz que brilha para trazer aí o entendimento, a mente de todo ser humano, da sua maravilhosa graça, esse amor imensurável que Deus, em Cristo Jesus, manifestou a toda a humanidade. Com seu sangue nos comprou e Ele nos purifica de todo o pecado. Comunicando nós assim aos santos todas as nossas necessidades, também essa lição de hoje, até corroborado com essa leitura de sábado, vai nos mostrar, dentro do tema central, que é a missão da Igreja de Cristo, a Igreja como uma comunidade solidária, na qual todos nós devemos então comunicar as nossas necessidades e assim seguir a hospitalidade e apresentando e vivendo essa comunhão e essa ajuda mútua,
vamos ver com mais profundidade dentro desse material que nós estaremos aqui abordando, usando aí os tópicos e subtópicos da lição, aprofundar aí esse estudo a respeito dessa missão deixada por Cristo à sua igreja, tá certo? E na certeza e convicção que o próprio Cristo, nas suas últimas palavras aos seus discípulos antes da sua ascensão ao céu, né, e através aí das marcas, né, de uma legítima fé edificada e solidificada em Cristo Jesus, né, aplicando nossa forma de viver, nossa adoração em todos os momentos, né, nós vamos servir a Deus e ao próximo com alegria. E veremos que a igreja é chamada para proclamar aí essa poderosa mensagem da cruz. Quero colocar para você aqui João 13:35, texto que diz-nos que todos conhecerão que sois meus discípulos, né? Jesus dizendo. Como, pastor? Está escrito aí, o próprio Jesus disse: se vos amardes uns aos outros. Temos aí um mestre trazendo esse ensino para nós. E assim a igreja do Senhor, ela vai cumprir essa vocação como eleita, quando ela participa realmente desta grande comissão que o Senhor tem nos chamado, para ser sal da terra e luz do mundo, né, com os versículos que temos colocado para vocês aí na tela, Mateus 5, 13 e 14. A palavra-chave dessa lição vai trabalhar dentro da grande comissão, tema já bastante conhecido, e aqueles que são aí alunos da escola dominical, mas hoje dentro desse contexto do corpo de Cristo, é uma lição propícia, importante, para ser renovada em nosso entendimento. Hoje vamos refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. No segundo tópico, vamos buscar atender esse objetivo de então nos aprofundar um pouco mais no entendimento sobre adoração a Deus, né? Edificação mútua e ato contínuo. E no terceiro e último tópico, buscar alcançar esse objetivo, pensar um pouco na comunhão fraternal, né? Na atuação social como marca da igreja genuinamente cristã. Esse primeiro objetivo que nós já temos falado e trazido para vocês, que está aí para você na tela. Então nós vamos aí estar aí com esses três tópicos, né? Proclamando a boa nova, e apresentando o objeto da pregação, e falando um pouco sobre o discipulado aos convertidos, como aí alcançar esse primeiro tópico, né? Da pregação e a instrução, né? Proclamação da boa nova, que nós temos a colocar aos irmãos, à luz inclusive de Mateus 16, 18, né? Está aí a mensagem, né? O próprio Jesus Cristo, ele anunciou a mensagem de salvação à igreja, mostrando aí a base desta igreja, que é Cristo. Ele disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando de si mesmo, conforme a gente entende à luz da palavra, que a Bíblia ela se explica, né? Em 1 Coríntios 3:11, ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento na qual está posto, e esse é Jesus Cristo. Trazendo luz a esse versículo, o entendimento que, né, é na pessoa de Cristo que nós temos a nossa base, e que nós devemos aí anunciar, né? À luz de 1 Coríntios 1:21, Paulo ele coloca que, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova então Deus agora salvar os crentes todo aquele que crê, né? Crentes, salvar todo aquele que nele crê, pela loucura da pregação, né? Então, nossa mensagem dentro desse primeiro tópico é de pregar e pregar a palavra, né? Não é pregar historinha de caronchinha, mas é pregar a palavra, o genuíno evangelho, que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder para a salvação, né? Então, devemos anunciar esta palavra, né? Nós vamos ver na Bíblia mostrando que quando João apareceu ali, no início do seu ministério, também ele apareceu pregando. Jesus Cristo também, quando ele começou, ele pregava, né? E nós devemos fazer da mesma forma. E pregar o quê? É que o segundo item vai trazer o objeto da pregação, né? O termo aí, evangelizo, tem sentido de trazer as boas novas de salvação, né? Trazer o arrependimento. O Senhor Jesus começou pregando o quê? O arrependimento. A fazer a humanidade, o ser humano, entender que ele em si só não poderia resolver o problema do pecado, da desobediência do homem contra Deus, pois pecado, em pecando, todo homem é destituído da glória de Deus,
Mas aí entra o dom gratuito de Deus, que é esse objeto da salvação, objeto da pregação, que é a pessoa bendita de Jesus, como aquele que pagou o preço da minha e da tua culpa, né? Mas nós somos ali declarados inocentes, justificados diante de Deus pela fé no sacrifício de Cristo, pois ele já ali então pagou a conta, ninguém deve mais nada, né? E nós devemos perseverar nisso. Ainda enquanto estamos nesse corpo mortal, nessa natureza pecaminosa, há necessidade de nós preservarmos a nossa vida em contínuo processo de santificação, de separação com o mundo, negando a nossa carne, né? Mas tomando a nossa cruz a cada dia e seguindo ao Senhor, certo que um dia nós haveremos de ser transformados num corpo glorioso, como pecadores que somos, mas não vivendo para o pecado, né? Tendo sempre ali o advogado quando pecamos por acidente, recorremos à fé em Cristo Jesus e voltamos a ter novamente a alegria da salvação, caminhamos em rumo a Canaã celestial, né? Para isso, assim como o povo da igreja primitiva, todos os dias no templo, nas casas, eles não cessavam de ensinar e de anunciar o Senhor Jesus, nós também não podemos cessar de fazer isso, que é a missão da igreja de Cristo. Pregar a palavra, anunciar a pessoa de Jesus, pois esse era o exemplo que nós vemos, por exemplo, na pessoa de Filipe, que foi ali um homem que pregava o reino de Deus e o nome de Jesus, e ali se batizavam, ou seja, confessando publicamente a sua fé, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, né? E após esse projeto de salvação, introdução daquela pessoa agora ao corpo de Cristo, cabe nós, como também igreja que já estamos aí caminhando, sermos instrumentos da parte de Deus para poder discipular ali os que passam e se convertem ao Senhor Jesus, né? Tomam uma direção nova. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, começamos a viver os primeiros passos, é pela palavra e somente pela palavra que nós devemos estruturar a nossa vida, a nossa fé. E ela vem através do estudo sistemático da palavra do Senhor, se alimentando a cada dia. Pois a palavra do Senhor é que nos ensina que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 8, mas também foi ratificado na palavra no Novo Testamento, quando Jesus vence a tentação, ali, pelo momento que ele foi tentado no deserto, anunciando ao inimigo esta palavra. E assim ele venceu, né, pela palavra, e nos ensina a vencer pela palavra. E é por isso que nós estamos aqui também trazendo e fazendo esse papel, né, de discipuladores daqueles que já aceitaram o Senhor Jesus. Discipular é instruir, discipular é trazer aqueles que já estão fazendo parte do corpo de Cristo e fazê-los lembrar hoje nessa lição desta missão tão nobre que o Senhor tem nos dado, né? Sermos aí aqueles que devem anunciar a palavra do Senhor e também discipular aqueles que agora já estão inseridos dentro do corpo de Cristo. O verbo discipular, trago para você, vem do grego, aí está aí na tela, mateteu, né? Ocorre 4 vezes no Novo Testamento, como verbo, como substantivo, aparece aí 261 vezes. Entendendo eu e você hoje, aqui através dessa lição, a igreja não é formada apenas por crentes, mas também formada por discípulos, né? Aqueles que seguem a pessoa de Jesus, com o intuito de estarmos aí ao momento preparado também para, como embaixadores do reino de Cristo, como representantes dele aqui na terra, continuarmos a levar esta palavra a outras pessoas. Veja com linda e preciosa, mas também importante e responsabilidade é essa de nós, né? Temos aí então a igreja, foi otorgada por Deus a nós, né? Melhor dizendo. A igreja foi fundada por Cristo, tem o propósito então de abençoar o quê? O mundo. É através de nós que Deus tem abençoado o mundo. Lembra que foi em Abraão que seriam benditas e abençoadas todas as famílias da terra? Manifestou Cristo, Cristo nos alcançou e nós temos hoje como igreja esse ministério. Então, por meio do quê? Da pregação, vamos aí anunciar essa boa nova e também preparar e discipular, ensinar segundo a palavra as outras pessoas, a não só praticar a palavra, mas agir conforme ela ensina, né? Nós temos que dar esse exemplo cada dia. Então, partiremos agora para o segundo item da lição, segundo tópico, que tem aí o objetivo de aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e essa edificação mútua como ato contínuo. E teremos 2 itens importantes a ser abordados para nos ajudar a cumprir esse objetivo. Primeiro, nós vamos falar sobre uma comunidade adoradora, né? A igreja que foi chamada para, dentro da sua composição, fazendo parte da sociedade,
ser adoradora, depois edificadora. Linha sendo adoradora, fica a questão, né? O que tem a ver o significado dessa adoração, né? Nós temos aí, estar aí, irmãos, dentro desse contexto bíblico, desse texto de Mateus 4,10 que eu coloquei para você na tela, nos ensinar aí a refletir, e nós refletirmos aí juntos, que no contexto bíblico, nós vamos ver a adoração significa dar a glória devida somente a Deus. Guarde isso. Quando eu te perguntar qual é o significado da adoração no contexto bíblico, você vai responder. Ela ela tem a conotação de dar a glória que é devida somente a Deus. É como que tirar a atenção de nós mesmos e centrarmos unicamente no Senhor. Nos seus ensinos, quando os discípulos não entendiam nas parábolas, eles aqui interrogaram depois do Senhor Jesus a respeito dessa parábola, mostrando a nós o exemplo de que nós devemos buscar em Cristo resposta de tudo aquilo que Ele tem nos revelado. Aquilo que muitas vezes nós não entendemos, ou mesmo ficamos sem entender, é em Cristo que nós devemos buscar a resposta às nossas dúvidas e questões. E que pelo seu Santo Espírito Ele também tem usado, como nós vamos ver um pouco mais à frente, em Efésios 4:11, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, pleno conhecimento de Jesus, à estatura de varão perfeito, que é o que a palavra espera de nós. Nesse conceito de comunidade e adoração, então vamos reforçar aqui esse conceito. Adoração tem a ver com a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir e a nossa maneira de viver. Espero que você esteja entendendo, gostando e já podendo tomar nota de tudo isso que nós estamos aqui aprendendo, outros revivendo esse conhecimento para ali presencialmente participar da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de colocar aí o seu comentário, fazer aí a sua gratidão, aplicando um like, compartilhando também isso a outras pessoas para que possam elas reforçar esse conceito ou tomar conhecimento, estar aí também se preparando para a aula. Temos adoração, termo grego latreia, que é traduzido como adorar, certo? Adorar é viver, servir, para o Senhor. Paulo, em Romanos 12:1, ele rogou aos irmãos ali através desse texto que pela compaixão de Deus eles pudessem apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, esse momento de adoração, de serviço ao Senhor, que vai além de estar ali num templo entre quatro paredes, mas que vai aí cumprir essa grande comissão que é a palavra-chave dessa lição, Ide por todo mundo pregar o Evangelho. É como que viver totalmente para o Senhor, e nós não vivemos somente ali dentro da igreja. E participamos alguns dias da semana, outros somente um dia, e poucas horas, 1, 2 horas, quando muito, por dia, outros um pouco mais, quando no domingo participa da escola dominical, vai na parte da manhã e à noite do culto da família. Outros participam dos cultos de ensino, cultos de tarde da bênção, que ocorre em algumas igrejas durante a semana. Mas a adoração trata aí de viver totalmente para o Senhor. E eu pergunto, você tem adorado a Deus? Sua vida é totalmente ao Senhor, depois que você faz da igreja? É ali que realmente a verdadeira adoração no modo de vida e ser é que nós testemunhamos, onde nós temos a oportunidade de testemunhar ao mundo, e fazer aí, trazer o gosto, da salvação, da pessoa de Jesus, onde o sal, nesse perfil do sal que nós temos, e ser como trazer o sabor ao alimento, trazer o sabor da pessoa de Cristo na nossa vida. Também o sal traz sede, onde nós devemos trazer aí, onde a pessoa olha na nossa vida, a forma de viver também, o desejo dele se alimentar desta água, desta palavra, que temos nós se alimentado. O próprio Jesus Cristo ensinou sobre essa comparação, quando no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele fala ali daquela experiência que a samaritana teve com ele ali no poço, quando ela foi ali tirar água, ele anunciou como sendo ele a fonte da água viva, quando aquele que ele toma, produz nele uma fonte que faz jorrar para a vida eterna. Aquela mulher que foi ele tirar o poço, deixou ali o seu cântaro e voltou para a cidade anunciando que ela havia encontrado Cristo, o Messias, que fora prometido, e todos aqueles ali foram observá-lo ali. E após ver e ouvir Jesus Cristo, puderam testemunhar
que já não mais era pelo testemunho, pela palavra que ela tinha dito, mas agora eles estavam ali vendo realmente o cumprimento da profecia, e agora em Cristo Jesus ele estava ali, todos estavam ali degustando e sendo abençoados. Então, é nessa adoração que o Senhor espera que nós viemos apresentar diante dele, que venha transcender um momento único com ele ali, mas que nós possamos transbordar esse momento na vida de outras pessoas, e elas possam, com experiência própria também, usufruir e viver, e ser como aquela mulher samaritana, novos anunciadores desta mensagem. Então, nessa comunidade de adoração, que nós vamos estar agora, trazendo agora também a comunidade, apresentando também essa comunidade agora também como uma comunidade edificadora, onde ela constrói e traz outras pessoas e próprios membros do corpo de Cristo, em crescimento contínuo, progressivo, diante da presença de Deus. Sempre sabendo que essa edificação, ela deve ser realizada na base, que é Cristo Jesus, tá? Como eu reforcei, repito aqui, há alguns instantes, o texto de 1 Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E esse é Jesus Cristo, e é nele que nós devemos edificar. A palavra grega para edificar está aí na tela para você, oikodomé, Então, essa palavra, ela traduz aí metaforicamente esse sentido, do crescimento espiritual, da edificação que todos nós devemos alicerçar a nossa fé, Foi usada por Jesus Cristo quando ele fez referência à casa, que é quando ela é edificada sobre a rocha. Mateus 24, versículo 24 do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Está para você aí na tela. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Olha aí, é prudente. Quem edifica a sua casa sobre a rocha e não faz ali sobre a areia. Sabendo que desse processo de aperfeiçoamento já temos colocado, Deus tem levantado aí homens capacitados para, dentro dos seus ministérios dado por Deus, seja de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, aí aperfeiçoar os santos, Temos também aprendizado dentro da palavra, através dos dons espirituais na igreja. O Senhor traz, como por exemplo o dom de profecia, aquele que profetiza fala aos homens também, para edificação, exortação e consolação, onde não só os apóstolos ou os profetas, não só os evangelistas ou pastores e doutores, que são os dons ministeriais que Deus tem à sua igreja, dado aí para aperfeiçoamento dos santos, mas também através dos dons espirituais que estão disponíveis a toda a igreja. Nós vemos isso nos ensinos, desde o batismo com o Espírito Santo, onde temos promessa em Atos 2:39, que diz a respeito a nós, nossos filhos, a todos que estão de longe, a tantos quanto o Senhor chamar, e cremos que foram alcançados a nós. Mas ali a igreja de Coríntios, que era uma igreja que traz um testemunho dado pelo próprio apóstolo Paulo, que era portador aí de todos os dons espirituais, e que hoje alcança a todos nós também, pelo seu Santo Espírito, está disponível para nós no exercício desta grande missão que a igreja de Cristo tem, nessa edificação, nessa comunidade edificadora. Nós temos aí a ação do Espírito Santo disponível para nós, Sem ele nós não podemos fazer nada. Então, nós devemos, à luz desses textos de Coríntios, aprender, capítulo 14, que eu trago para vocês aí, o uso dos dons espirituais para a igreja, ela possa receber a edificação, mostrando que cada um, e não só os pastores, os professores, os doutores, que está relatado lá em Efésios 4:11, que estão portadores dessa virtude, deste poder, mas a toda a igreja. Então, a fim de que toda a igreja ela seja responsável como comunidade, dentro desse processo de edificação do corpo de Cristo, como que já
aprendemos, já citei em outras referências, em comentários e reflexões anteriores, está descrito lá, somos o corpo de Cristo, mas à luz de capítulo 12, versículo 5 de Romanos, também somos membros uns dos outros. Então, há necessidade de termos essa consciência dessa ajuda mútua nesse processo, né? Então, por isso, nós temos que exortar uns aos outros. Isso. Um tem que, puxar a orelhinha do outro. E não é só puxar, né? A gente pensa que exortação é só puxar a orelha. Não. Exortação é anunciar a palavra de Deus, é mostrar o caminho que deve andar e as bênçãos que advêm, inclusive, dessas bênçãos que, quando nós obedecemos, alcançamos da parte do Senhor. Mas não deixar de alertar também que quando nós desobedecemos ou renunciamos, né, essa graça, nós muitas vezes sofremos as consequências, certo? Por isso nós temos que exortar uns aos outros, edificarmos uns aos outros, como Paulo fala que os Tessalonicenses bem faziam, como também o fazeis, né? E assim então nós temos aí finalização dessa tópica, hoje o resumo, que a genuína adoração e a genuína edificação mútua, ela é resultado, ou fruto, ou seja, né? Fruto é resultado, né? De uma vida, primeiro, de devoção, de serviço a Deus em contínuo crescimento, tá certo? Partamos então para o último tópico, para finalizar essa breve reflexão, a nossa contribuição. Lembrando, deixe seu like, compartilhe, deixe aí seu comentário. Isto, né, vai fazer com que o próprio sistema entenda a relevância desta matéria e entregará isso a outras pessoas que também precisam, como eu e você, renovar esse entendimento, certo? Vamos aí então agora no terceiro objetivo, que é de alcançar aí, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Será que você, como comunidade, como cristão, como membro do corpo de Cristo, né, você pode dizer aí a respeito dessa comunhão fraternal, da sua atuação social, né? A comunidade que você pertence tem demonstrado essa marca genuinamente cristã dentro dessa área? Esse tópico faz nos refletir sobre isso. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal, a unidade e fraternidade, e a fé também na esfera social. Na fé na esfera fraternal, né? Nós vemos aí um texto bíblico relevante, importante, que é Atos 2,42, o nosso textual da lição, né? Todos perseveravam da doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, mostrando aí a fé nessa esfera fraternal, onde, né, os pilares aí da igreja primitiva estava aí o que? A comunhão, né? A koinonia, que é a palavra grega traduzida por comunhão, também como parceria, participação e comunicação espiritual, ela ocorre 19 vezes aí no Novo Testamento, certo? E se somos cristãos, né, e andamos na luz do Evangelho, devemos ter então esta comunhão. 1 João 1,7 mostra isso. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. Não há como nós termos comunhão com o próximo se não recebermos essa graça, né, da presença de Deus, de Jesus Cristo na nossa vida. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O seu pecado que não faz separação entre Deus e o homem, o pecado que nos traz aí, muitas vezes, a cegueira espiritual. Mas quando em Cristo Jesus nós abraçamos a fé, a luz passa a brilhar nos nossos olhos e nós possamos aí amar um ao outro com mais seriedade, verdade e singeleza de coração. Vamos servir uns aos outros aí, né? Onde teremos união e fraternidade, que é o segundo item dessa lição, né? Nós temos o João, né, no Evangelho de João, que ele que também escreveu o Evangelho, mas escreveu as igrejas, na primeira carta, no versículo 3 do seu primeiro capítulo, ele ainda diz assim: se nós, que nós temos visto, né, que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão, né, para conosco. E a nossa comunhão é do Pai e do seu Filho Jesus Cristo, né? Ele que tem escrito aí as igrejas ali, né, esta mensagem, seu ministério,
por volta do ano 95, depois da era cristã, quando esse apóstolo ele é usado por Deus para deixar registrado, né, as cartas, também o livro do Apocalipse, tudo querendo edificação, né, buscando aí o aperfeiçoamento dos santos, né, da igreja do Senhor Jesus. O objetivo é para que a própria oração de Cristo fosse cumprida, estabelecida na vida da sua igreja. Jesus orou em São João 17, 21, né, ao Pai para que todos fossem um como tu, ó Pai, ele diz, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então temos aí essa unidade e fraternidade na igreja sendo desejada pelo próprio Cristo, nessa oração sacerdotal, né? E é um dos grandes problemas e males da igreja odierna, está justamente essa quebra de comunhão cristã, né? Que tem provocado aí uma fragmentação muito grande do corpo de Cristo. Nós devemos, como igreja, mais uma vez reforçados por essa lição, estarmos aí nos esforçando por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Vou colocar para vocês aqui Hebreus 13, 16. Vejam aí, Hebreus 13 e 16. Olha aí a mensagem. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus assim se agrada, né? De forma que possamos ter aí condições de realmente exercer, né, esse exemplo do Senhor Jesus Cristo, esse desejo de sermos um como o Pai o é com Ele, né? Sejamos um só também e manter a comunhão cristã nas igrejas locais, tá certo? Nesse tópico da unidade e fraternidade. Passamos para o terceiro item desse terceiro tópico, né, onde ainda dentro da comunhão e da socialização, agora a fé na esfera social. Né? Vamos lá. Temos aqui o verbo koinoneo, né, que possui o sentido de ajuda contributiva e partilha. Texto, Romanos 12, 3, comunicais com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Nesse texto aqui nós temos o sentido de socorrer aí os mais pobres nas suas necessidades. E o apóstolo Paulo ele acaba elogiando os filipenses, né, dessa área, pela sua consciência que ele tinha na dimensão social do Evangelho. Você vê isso em Filipenses 4,15, que foi ali destacado por Paulo. Né? Nenhuma igreja, olha o final aí, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar ou receber, senão somente vós. Né? Vemos aqui então que não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando eles aí vazios de Deus, não. Mas é o exercício da fé cristã na sua integralidade, onde você anuncia a palavra, né? E também leva ali o pão de cada dia àquele que tem necessidade, né? Quando você faz isso, o Senhor ensina lá à luz de Mateus 25, que você está fazendo isso propriamente a Ele, certo? Não são atos que levam à salvação, mas são atos daquele que salva e pratica, né? São atos daquele que salva e pratica, né? Tiago também no capítulo 2, 15 e 16, versículos 15 e 16, olha o que ele ensina. Se o irmão ou irmã estiver nu, come, né? Falta de mantimento também, porque fala aí falta de mantimento cotidiano. E algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não lhes derdes o necessário para o corpo, que proveito tirar daí, né? Com isso a gente finaliza aí o entendimento dessa lição. O amor manifesto através de ações só pode ser evidenciado na comunhão entre os irmãos, na contribuição social da igreja, como expressão de fé na esfera pública. Tem que manifestar, né? Esse negócio de ser cristão aí 007, né? Aquele cristão assim, agente secreto, não. Nós temos que estar aí prontos para anunciar essa virtude daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Foi essa a razão dele nos ter feito um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, né? Então, passamos aí para a revisão do nosso conteúdo, né? Espero que você tenha aprendido muito, né? Que é por meio da pregação do Evangelho que Deus, ele aí pode salvar o crente. Essa era como era exercida a missão da igreja, como deve ser exercida melhor a missão da igreja, né? No item 2, né, na pergunta 2, temos aí qual é o sentido do substantivo discípulo.
Tá aí a resposta, é de alguém que é instruído, treinado em alguma coisa, né? Que a adoração, já temos reforçado aqui, que é dar glória devida somente a Deus, né? A atenção de nós centrar unicamente no Senhor. No sentido da palavra comunhão, literalmente parceria, participação, comunhão espiritual. Eu creio que você já está aí reforçando esta matéria ao conhecimento que você já tem. Talvez você que não tem, conhece aí e pode se aprofundar mais e mais em suas pesquisas. Que a igreja não pode esquecer, né? Para exercer uma fé aí de maneira bíblica. Não pode, né, esquecer dos mais carentes. Então chegamos aí na nossa conclusão, onde nós vimos que a Igreja de Cristo ela tem esta grande missão aqui na face da terra. Fomos chamados para ser sal e para ser luz desse mundo, né? Como sal, devemos salgar aí, vamos falar dizer, salgar o mundo, né? Ou trazer sede da palavra, ou trazer aí a eles o sabor, né? Que o sal ele é revelador também, né? E também é aquele que conserva, né? Hoje que nós vivemos hoje numa sociedade tão corrompida pelo engano do pecado, né? Há uma deteriorização muito grande, né, dos valores morais da família, tantas coisas que temos visto que nos causa espanto. Mas nós devemos aí estar perseverando na presença do Senhor e conservar as boas práticas, né, e as ordenanças que nós temos dentro da parte do coração do nosso Deus revelado nas Escrituras para as nossas vidas, tá certo? Então, vamos aí mostrar Jesus ao mundo perdido. Nós vamos produzir aí, então, com isso, discípulos. Quando nós mostramos Jesus ao mundo perdido, nós vamos produzir discípulos e transformá-los aí em verdadeiros adoradores, né? E a igreja, ela vai cumprir a sua missão, a qual ela foi chamada, certo? Então, com isso nós concluímos esta matéria aqui, agradecidos a Deus pela sua presença. Obrigado por estar conosco aqui. Peço que você, meu amado irmão em Cristo, continue orando por nós, para que esse projeto continue avante, né? É difícil, não é um trabalho fácil, mas nós estamos aqui com alegria, entendendo que o reino de Deus está sendo engrandecido, o nome do Senhor sendo glorificado. Você que é inscrito no canal, assista completamente esse vídeo, compartilhe, deixa o like. Eu rogo a você as vossas orações contínuas ao meu favor, à minha família, e que o nome do Senhor continue sendo propagado. Participe da aula presencial, ali às 8 horas, as orações. Na nossa igreja começa às 8 horas a oração, das 8 às 8h30. Uma breve ministração ali, um devocional e um pequeno intervalo para depois, às 9 horas, estarmos iniciando ali nosso aprendizado em sala de aula. Deus tem preparado ali homens capacitados para nos ajudar dentro daquilo que nós já temos estudado aqui. Sermos aperfeiçoados. Você quer ser aperfeiçoado? Quer ser aperfeiçoado? Ouça a palavra de Deus que Deus tem colocado na boca dos seus servos, pastores, professores, evangelistas, doutores da palavra, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Peço que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando, a você e a sua família. Essa é a minha oração, o meu desejo, sarando as suas feridas, curando as enfermidades, trazendo libertação para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Até uma breve reflexão. Lembrando, você é a igreja e tem uma missão especial da parte do Senhor, revelada na palavra. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço. Fique com Deus.